não serve só para mim, mas serve para muitas pessoas que estão iniciando no mercado e principalmente querendo ser traders, investidores. E eu peguei um trader de verdade, que é o André Machado, o Ogro de Wall Street. Ele é um dos únicos traders de verdade do Brasil que fala a verdade. A grande maioria é vendedor de curso, de day trade. A grande maioria vende sonho, vende aquela realização de você fazer um day trade para comprar a croissant, aquela porra idiotice total que vocês sabem bem. Então tem algumas pessoas que eu respeito muito, Mestre Stormer, o Ogro de Wall Street, o Bo Williams, tem mais aí, mas eu sei que o Ogro, ele é um day trader, tá? Então, sabendo que o Ogro é day trader, eu geralmente vou pegar as opiniões dele para passar para vocês aí. Então, eu coloquei 12 e 19 aqui, vamos ver o que ele falou aqui em 12 e 19 rapidinho aqui, vamos lá. Né? Eu sempre falo que no mercado financeiro tem duas coisas que estão sempre se juntando, que é a ignorância com ganância. Sempre dá merda, meu, sempre dá merda. E as palavras são até parecidas. Eu lembro até hoje uma namoradinha que eu tinha, 17 anos, que eu terminei com ela, né? E ela falou assim, não, mas nós somos como os elementos, você é terra e eu sou água. Eu falei, então, juntou da lama. Eu tô terminando o namoro. É boa. Então... Vocês viram, né? Vocês ouviram o que ele falou, né? Ganância, como é que ele falou mesmo? Vou só repetir aqui, ó. Cara, eu nunca esqueci dessa frase. Né? Eu sempre falo que no mercado financeiro tem duas coisas que estão sempre se juntando, que é a ignorância com ganância. Putz, isso aí, a ignorância com ganância. E o problema é que todos nós começamos completamente ignorantes, por quê? Porque nós não temos tempo de tela, nós muitas vezes quando a gente começa, a gente não tem um período grande o suficiente para viver todos os ciclos econômicos e toda essa transição cíclica, né, que acontece. A gente não sabe como o mercado vai reagir numa possível elevação de taxa de juros ou numa queda de taxa de juros. Então são essas coisas que, ou seja, ele está falando exatamente isso. Você tem a ganância de querer fazer dinheiro rápido, resolver tua vida, ficar multibilionário, comprar carros para ficar ostentando para os vizinhos, mas você ao mesmo tempo quer resolver tua vida, só que o problema é que você não tem tempo de tela, você não sabe o que é um gerenciamento de risco, você não sabe setar no stop loss, você não sabe estruturar um trade, você não sabe o que você quer para sua vida, se você quer ser day trader. Vocês viram, ela tem 3 atividades. A Fran tem, deixa eu ver quantas atividades aqui ela tem. Ela falou que ela é empresária, mãe de 3 filhos, né? Então ela tem três funções na vida dela que impedem ela de ser uma trader profissional. Porque uma trader profissional, para ser trader profissional de curto prazo, você tem que se dedicar só com isso. E o detalhe, você tem que se dedicar só com isso e ter tempo de tela e ter a curva de aprendizado. Infelizmente, a faculdade do trade é a mais cara de todas, porque vai levar uns 4 anos entre você se fuder, perder dinheiro pra caralho, principalmente alavancado, porque daí você acelera a ruína, né? A alavancagem você vai perder o que você ia levar, às vezes, 3 meses pra perder no mercado spot, em 3 dias você na alavancagem consegue perder, tá? E basicamente, então, são escolhas, tá? Por isso que eu digo assim, pra maioria das pessoas... a grande maioria das pessoas que me assistem, cara, foca em movimentos de longo prazo, fuja da alavancagem, vai acumulando bons ativos e ativos que têm um upside interessante, siga o setup da média 8 semanal, pivô de alta acima da média 8 semanal e basicamente é isso. Beleza? Foda-se, tá? Agora, quer ser trader? Vai levar uns 4, 5 anos para você ter resultado e retorno, tá? Próximo, 16h45, vamos lá. Trade bem feito, vamos lá, trade. Não, é o Carninha que é gostoso, né? Não é ela. Enfim, é uma descarga grande de dopamina, né? Aí ele tá falando sobre esse é um problema que eu enfrento. Toda vez que eu decido voltar a fazer trade, né? Eu tenho períodos e ciclos que eu voltei a fazer trade. Então eu vou, eu volto, eu paro um tempo, volto a fazer, paro um tempo, volto a fazer. E o que me motiva a voltar a fazer, por mais que me suga a minha vida, fazer trade de curto prazo, swing trade curto, às vezes o meu swing trade curto evolui para um day trade, né? Eu sempre tento setar um movimento de swing trade curto ou swing trade longo, que é 3 a 15 dias, né?
Então, o que acontece? Toda vez que eu volto porque eu sinto falta da adrenalina. Porque o mercado ele tá muito lateral, ou o mercado ele tá muito definido e o mercado quase não se movimenta. E aí, quando o mercado não se movimenta, eu tenho mais vontade ainda de voltar para alavancagem. Vocês vão ter que entender que também uma coisa, para quem gosta de fazer trades curtos, os trades curtos eles viciam. E aumenta mais ainda se você se você já gosta de risco, como é o meu caso, né? Eu adoro risco. Você começa a ter no teu cérebro começam a surgir bombas de explosão atômica de cortisol, estresse, quando você erra a operação, e de disparo de adrenalina e sensação de prazer. Vira gozolândia quando tu acerta, né? Então, quando tu acerta a operação e tu faz 100 pau num dia, 100 mil reais num dia, dá uma gozolândia assim, você já sai com o pau na mão, já sai de casa atacando todo mundo. Mas quando você toma um loss sequencial, então você vai entrar em operações e que a probabilidade é de, dependendo do setup, 60% a 40%. Então, você vai entrar numa probabilidade de que de cada 10 trades, 6 vezes você vai acertar, ou a expectativa matemática é essa, né? E 4 vezes você vai errar, ou você vai entrar num setup que você acerta 40% das vezes, mas quando você acerta você ganha 5 vezes mais do que o seu risco. Então, tem essas matemáticas, esses cálculos que você tem que fazer antes de setar um trade, né? E basicamente quando você toma uma ré muito grande ou pega um período em que você não tá legal emocionalmente, as coisas já estão te atrapalhando e você não toma as melhores decisões e você sai do seu gerenciamento de risco, nesse momento você toma aí um stop loss e toma um cortisol na veia, e aí o teu cérebro ele sai assim, da felicidade plena para depressão máxima, da depressão máxima para felicidade plena. E essa variação, essa oscilação de emoções, ela mexe muito com as pessoas e por isso que a maioria quebra, tá? Então ele tá falando sobre dopamina, sobre o vício de operar. E eu lembro claramente, meu médico, ano passado, eu fiz uma consulta, ele falou, cara, você tá em risco de ter morte súbita. Olha, ele falou ano passado. Ele fez esse vídeo agora dia 24 de julho, tá? Ele fez esse vídeo dia 24 de julho. Ano passado, gente. Ano passado. Nós estamos falando de um trader, de um day trader, que está não sei quanto caralhadas de tempo, anos, lidando com movimentação financeira do dia a dia. E basicamente vocês estão vendo que no ano passado, ou seja, com toda a experiência que ele tem, ele está fazendo tratamento médico e psicoterápico, beleza? Que eu também estou fazendo, né? Eu faço há 2 anos. Né? Até dei uma parada aí de umas 3 semanas, depois voltei, é foda. Ele falou, você está viciado em operar. Mas aí você ainda tava na Microsoft? Naquela época da Embraer? Tava. Aí, você tava operando com o teu trabalho, só que tua cabeça já tava. Mas aí o que acontece? Um dia, né, um cara passou ali na minha mesa e viu a tela do home broker da Água Aberta. Falou, você também opera no mercado financeiro? Eu falei, sim, eu opero. Eu falei, eu também opero, não sei o que, papá. E aí, colega de trabalho. Lá da Microsoft. E aí ele tava operando opções de Telebrás. Nossa. E aí ele falou assim, pô, você opera opções? Eu falei, o que é isso? Aí ele me mostrou, né? E aí eu comecei a acompanhar. E aí eu ficava deslumbrado aí com 2%, 3%, que na época tudo que ele tava fazendo tava subindo, né? Sim. Porque 2002, uma coisa que a galera não para olhar, 2002 e 2016, que foi o fundo da Bolsa pra gente, né? No caso do pessoal falar, foi o Lula, o super ciclo de commodities, a carta do povo brasileiro. Mentira. Ali foi fundo do SP500 do Dow Jones também. O mundo inteiro passou a subir daquele mês ali de outubro. Claro que talvez se não tivesse a carta ao povo brasileiro, que todo mundo estava assustado com a eleição do cara, talvez a gente não fosse surfar isso. Mas foi um ciclo de bonança mundial no mundo todo. Tudo, E em 2016, foi porque a Dilma vai ser empichada. Claro que se ela não fosse empichada, talvez a gente não surfasse. Mas janeiro de 2016 foi o fundo também da Bolsa Americana, que ficou 2014, 2015 de lado. A nossa bolsa está diretamente atrelada com o que acontece com a SP500. A gente já vinha caindo por causa dela, das merdas que ela fez lá de nova matriz econômica, tudo que ela fez, né? Fazer o diabo para ser reeleito, né? E aí a possibilidade do impeachment dela, acho que foi aceito para começar o trâmite em dezembro de 2015. Em janeiro a gente fez fundo. Mas foi porque tirou ela. Ia tirar ela, né? Tava claro que... Enfim, tá. Aí ele falou sobre o vício de operar, que fica saindo dopamina aí do couro. Deixa eu ver o que mais aqui. 35 minutos, vamos lá.
Mas que o negócio é rápido aqui. 35,51, vamos lá. O financeiro, além de... Acho que essa dopamina leva você a buscar outras dopaminas. Tem a questão também do fracasso, da frustração, porque ninguém é fodão o tempo todo. Todo mundo perde algum momento. Ó, presta atenção no que ele falou, caralho. Se tiver uma boa gestão de risco, aquilo pode levar um círculo vicioso terrível, difícil de você sair. E aí você mergulha, às vezes, em álcool e drogas por conta disso. Caramba. O meu caso era muito para relaxar, mesmo ganhando. Ganhando, tipo, parecia Napoleão Bonaparte, né? Tinha aquela frase famosa: champanhe champanhe desejável nas vitórias, necessário nas derrotas, né? Então, pô, champanhe como é que é? Champanhe desejável nas vitórias, necessário nas derrotas. Isso é maravilhoso. 300 mil reais num dia. Pá, uísque pra relaxar, meu. Eu lembro que dava 7 da noite, tava acabado, querendo dormir. Por quê? Porque eu ficava monitorando pelo Apple Watch batimento cardíaco, cara, né? Às vezes até com panela de pressão, 130 batimentos por cardíaco. Aí eu falava, porra, 130 batimentos cardíacos das 9 até umas 3, 4 da tarde. Cara, eu corri 2 maratonas hoje. Cara, eu cheguei em 2019, ali em novembro e dezembro de 2019, eu cheguei a ficar tipo 18 horas na frente da tela, velho. Assim, no vício, na emoção fodida. Meu coração sentiu o equivalente a 2 maratonas. Caramba. E aí, você acaba o pregão, você quer relaxar. Então, uma coisa, por exemplo, que conforme você vai se profissionalizando, sei que a gente pode chamar isso de profissionalização, mas isso também eu vejo isso em muitos traders institucionais, esse tipo de coisa. Uma vez eu estava dando aula para um trader do Itaú BBA, e porra, era uma turma só do Itaú BBA, e normalmente no coffee break a galera me cercava para conversar comigo, saber como é que é a vida de trader, pessoal de PF, né, varejo. Mas nessa turma era uma turma institucional. E aí eu que tava lá cheio de vontade de perguntar como é que era a vida deles na tesouraria, operando, não sei o quê. Aí tinha um cara que tava conversando, o cara, eu lembro até hoje, né? Já aconteceu isso várias vezes. Um cara era forte, assim, estilo. Não é nem Stallone, era tipo o The Rock lá esqueci, do Velozes e Furiosos. Era muito grande. E eu pensei, como é que é a vida de tesouraria, não sei o que, ser trader, né? É foda, meu, é foda. E aí ele falou, já muitas vezes eu fui pro banheiro do banco ficar chorar na cabine. Aí eu olhei aquele cara, The Rock, fiquei imaginando aquele cara chorando na cabine do banco. Então, claro que talvez várias pessoas vão ouvir... Olha os gestores de fundo de investimento fazendo cagada com o dinheiro dos outros e vai chorar no banheiro. Estão ouvindo esse podcast e vão achar que... exagero, não é nada disso. Muita gente gosta de, né, transparecer, mas a galera não precisa acreditar. Ô, Gro, e como é que você sabe? Eu adorei ele falando do cara grandão que vai no banheiro chorar. O gestor de investimentos aí, ó. 46,10 agora, vamos lá. Mas você queria falar alguma coisa antes? Não, eu ia falar que... ele vai falar agora sobre a relação de você ter algo para crer, né? Principalmente, acho que agora ele é mais cristão e tudo mais. E foi uma coisa que me ajudou também e que eu quis deixar aqui para vocês. Porque eu tive 3 salmos aí que me ajudou bastante no momento que eu quebrei no mercado financeiro. Eu não sei, outro dia o pessoal no meu morning call tá falando, o Hugo ficou gagá, agora tá lendo evangelho, isso aqui agora não é mais canal de mercado financeiro de trader, é canal de crente. Sempre vai ter alguns que de repente vão... Cara, todo trader passa por isso. De você perder as esperanças e a fé na tua própria habilidade. É que nem falhar na CNH, na primeira reprovada na CNH, o cara também se sente um merda, né? Agora, comentar em cima do podcast que, caraca, o cara falou de Deus. Eu tenho certeza que a audiência vai explodir com esse podcast. Eu espero que sim, porque eu de coração, eu tô me abrindo, me expondo. Foi muito legal. Porque eu acho que isso pode ajudar muita gente que tá meio perdida, né? No mercado financeiro, muito deslumbrada. E de ogro você não tem nada. Sensibilidade pura. Obrigado. Mas dá pra ver que o ogro, ele tem umas olheiras eu acho que até de sofrimento e de obrigado. Vamos lá? Porque, cara, não é normal tu ficar tranquilo com o tempo de tela, né? Ó, pessoal, pra quem tá se fudendo aí com o mercado no curto prazo, perdendo bastante no swing trade, day trade, caralho trade, Salmo 91, muito bom, Salmo 23 e o Salmo 7. São 3 salmos aí muito bons. Vamos nessa. Queria que você indicasse um livro. Vamos falar sobre também, e a última que acho que é um dos que eu mais gostei, é sobre a filosofia de investimento. 50 e 56. Investimento. Curto e grosso. Longo prazo sempre. Quando eu falo longo prazo, o pessoal acha que é Baiano, camisa comprida.
Qual que foi a pergunta que ele fez, porra? Com essa camisa social, porque eu só ando de camisa de rock, né? Porque Ele é ele é estilo eu, foda-se também. Eu uso a roupa confortável e foda-se. Eu não uso mais camisa de rock desde dos meus 14 anos. Eu era Iron Maiden, né? Total. Escuto Iron Maiden pra caralho ainda hoje em dia. Mas ele gosta de Metallica, né? Eu não sou tão fã do Metallica assim. Eu gosto de algumas músicas do Metallica, mas eu era muito fã do Iron Maiden e do AC/DC e do Scorpions. O Scorpions é a minha banda favorita, diga-se de passagem, né? eu adoro, é o meu estilo, né? Uma filosofia de investimento. Ó, filosofia de investimento. É isso aí. Filosofia Curto e de grosso. Longo prazo sempre. Então, quando eu falo longo prazo, o pessoal acha que é buy and hold ou valuation. Não. O day trading, por exemplo, que é minha paixão, é longo prazo. Ó, vocês viram o que ele tá falando? O day trade dele é focado no longo prazo. Então é aquela questão. O problema do day trade fazer todo dia é a pessoa querer resolver a vida dela tipo assim, em um ano querer resolver a vida. Mas o detalhe o day trade dá para ter consistência, cara, principalmente com robozinhos ali, tu seta um setup que tem uma probabilidade matemática de assertividade X lá, vai alterando e mudando às vezes o setup conforme a necessidade. Mas tu consegue também com day trade ter um resultado de longo prazo. Porém, na minha opinião, o day trade não dá o resultado igual a um position trade. No sentido não só financeiro, você pega um position trade bem assimétrico, de um ativo bem assimétrico, que vai te dar bastante paz. Você fica nele posicionado enquanto o ativo fizer topos e fundos ascendentes. Vamos imaginar o dólar, por exemplo. Vamos imaginar o dólar aqui. Então a gente pega o gráfico do dólar. O dólar está 6 meses em alta, né? 6 meses em alta, tá? Aí você pega, por exemplo, um setup simples aqui, ó, como uma média de 8. E olha só se você tivesse... Se o dólar fosse o... Se o dólar fosse uma ação ou um ativo... Cara, que merda isso aqui, tia. É DXY, desculpa. Então imagina que você tem essa tendência de alta maravilhosa, né? Cara, enquanto estiver fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8, você fica, ó. Isso aqui são 6 meses. Se fosse um ativo volátil, um ativo assimétrico, você já teria feito aí uma caralhada de alta, né? Em um ativo de mercado de ações e tudo mais. Aí tu pega um ciclo econômico que tem expansão monetária, em que o Fed fica comprando e embolsando um monte de ativos, né? Um monte de passivos e ações no balanço deles. Cara, tu vai surfando junto com o Federal Reserve e vocês vão subindo tudo isso aqui, ó. É alta infinita, tá? Então, uma tendência de alta bonita igual essa aqui é um setup da média de 8 semanal. Você fica exposto no ativo até ele ficar. Isso aqui é 6 meses de alta, ó. 6 meses consecutivos de alta, né? Ele vem respeitando a média 8 como suporte, se segura no suporte e volta a subir, né? Inclusive ele veio para testar agora recentemente ele vai vir para testar de novo, porque ele está naquele canal de alta que eu comentei com vocês, tá? Então, basicamente é isso, foco no longo prazo, né? Ele comentou sobre o longo prazo de day trade, dá para fazer Você também. tem que ter um planejamento. Só que eu acho que o emocional vai muito, tu abre mão muito da tua qualidade de vida. E tu foca muito no... Tu vai focar muito no estilo cocaína, né? Que é você dar aquela cheiradinha, sabe? Parece um viciado, né? O cara vai lá e tem aquele viciozinho ali no curto prazo. De crescimento de capital. Ou seja, entre o teu sonho de ser um day trade de sucesso, ficar milionário, né? Que é o que os Instagramer traders, né? Fake traders ficam vendendo aí. Fake traders, ó. Entre esse sonho e a realização, isso é uma frase do Bernardinho, entre o sonho e a realização existe uma ponte chamada disciplina que você vai ter que cruzar. E não tem como fugir disso. Você tem que cruzar essa ponte, não tem atalho. Então você tem que ter uma disciplina, um planejamento, com relação à gestão de risco, crescimento de capital. Não é essa que o pessoal fala de com R$500 na conta, vem ganhar R$100 por dia. Dá para ganhar R$100 por dia com R$500 na conta? Claro. 10 pontos no dólar você já fez R$100. Né? E você precisa de R$150 de margem para operar um contrato.
Então dá até para operar 3 hoje em dia, que a margem subiu, porque antes era 25. Então, dá para fazer R$100, dá. Só que, vamos falar de percentual? É 20% ao dia. Se você quer ganhar R$100 para tirar esses R$100, para pagar uma conta, viver disso, no dia seguinte você perdeu 20 pontos, é 200. Você não tem mais 500, tem 300. Quer dizer, é impossível isso. Só pensar 20% ao dia é impossível. Tá? Qual a câmera que tá me pegando? Não. Só... Galera, Eles 20% ao dia não existe. Porra, para e pensa. R$100 de 500 é 20% ao dia, E caralho. o que você acha desses coaches financeiros que vão pra essa linha? Um adjetivo. Filhos da puta. O time tá na cadeia. Isso não é nem Isso aí. caso de CVM, meu. Isso é caso de Polícia Federal. Exatamente. Ministério Público Federal. Exatamente. Tomar no cu, eles estão destruindo famílias, meu. Famílias. De projetos de vida. O cara esquece que, vou vender aquele curso merda, tirar 3 mil do cara. Mas por que o cara paga 3 mil mesmo estando fudido de grana? Porque ele tá Parece convencido história que que vai tá ganhar falando. 30 mil em 2, 3 meses. Tá convencido, porque os caras convencem. Por exemplo, a gente falou ainda há pouco de Porsche. Tirando uma vez que eu botei uma foto, mas apaguei 1 hora depois, porque era pra esfregar na cara de um hater babaca, eu nunca botei uma foto dos meus carros no meu Instagram. Nunca, ninguém viu. Ninguém sabe, quer dizer, tô sabendo agora. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pelo contrário, eu falo muito mais de perdas, né? Contei um pouco da minha história, o que Sim, aconteceu, falou, né? do que falar de. Olha, eu fiquei curioso. Eu Que falo a carro vida- que carro que você tem agora? Eu fiquei curioso. Eu tenho uma. Comprei agora uma BMW X5 modelo M, agora, novinha, agora em janeiro. Eu tenho uma Mercedes AMG e um Porsche. Legal. Conversível. Pô, demais. Um dia me convida pra dar uma volta. Mas, tipo assim, isso é uma coisa que tem até me incomodado, porque Mas você eu não preciso disso pra ser feliz, cara. Mas você só falou de... Não falou de... eu nunca. Isso não traz. Claro, hoje eu curto. Agora eu tenho curtido passear com De uma meus outra filhos. maneira. Mas pra mim, cara, Bruno, cada vez chega 2, 3 livrinhos lá da Amazon em casa que eu abro, né? É que nessa mesmo podcast ele comentou isso agora no final. Que no mesmo podcast ele falou que ele tinha comprado Porsche e ele deu uma volta e ele não sentiu porra nenhuma de felicidade. Ele não conseguia curtir, né? Isso ele tá falando da psicoterapia dele que ele começou sei lá, acho que 1 ano atrás. Há uns 4 meses atrás, agora não lembro. Tem que rever todo o podcast aí, mas eu recomendo fortemente vocês assistirem esse podcast. Que chegou em um momento que ele não conseguia curtir os ganhos que ele realizou com o mercado. O mesmo aconteceu comigo lá em Nova York, né, cara? Eu cheguei em Nova York, eu não conseguia curtir essa porra. Eu não conseguia curtir nada, né? Meu sonho desde 2013 era voltar para Nova York. Cheguei em Nova York, vi que era Gotham City sem o Batman. Achei uma merda aquele lugar. Prefiro muito mais o lugar que eu vivo hoje, no Brasil mesmo, com os problemas que nós temos com os meus cachorros, e foda-se. Super estimado, Estados Unidos super estimado. Uma merda, tá? Uma merda. Dubai não é melhor do que o Brasil, Estados Unidos não é melhor que o Brasil. Aí vai ter a galera que nunca saiu do país pra vir falar, tá falando bosta. Então, quando tu ganhar dinheiro pra caralho e tu for lá pra fora e depois tu voltar, tu vai perceber o valor das palavras que a gente tá falando, de você ter essa sensação de que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que o lar do cara. Nada substitui o lar do cara. Só que, infelizmente, só consegue perceber o valor das coisas quando tu sai, tu tem aí dinheiro pra dar e vender, e tu tem dinheiro pra rasgar, né? E aí tu testa várias coisas, tu tem acesso a tudo, e aí tu percebe que tudo aquilo que tu queria, que tudo aquilo que tu achava que tu precisava, tu não precisava de porra nenhuma, e o que mais importante tá do teu lado. O mais importante tá do teu lado. Só que é uma caminhada que poucos chegam lá e descobrem, né? Mas quando descobre, todo mundo que eu conheço que é bem sucedido, eles chegam nessa conclusão, tá? Certo, senhores? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha trazido aí um conteúdo diferente, interessante para vocês.